Olá! Essa aula irá tratar sobre diabetes e o exercício físico, a fim de que nós possamos controlar essa patologia, o diabetes, através do exercício físico, né? Mas antes de nós falarmos a respeito do diabetes e do exercício físico, é necessário que vocês compreendam algumas propriedades que envolvem o funcionamento do organismo normal e o funcionamento do organismo em doença. Então, nesse início, eu preciso falar com vocês a respeito dos carboidratos, a dinâmica dos carboidratos. O carboidrato é um nome científico do açúcar. Então, assim, o que é um carboidrato? É um carbono hidratado. Né? E os carboidratos eles variam na natureza com um número de 3 carbonos até 7 carbonos. A glicose, que é o carboidrato mais abundante encontrado na maioria dos alimentos, ela tem sua composição química da seguinte maneira: 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Nós chamamos a glicose, essa única molécula de açúcar, de monossacarídeo, ou seja, é uma única molécula. E nós temos 3 tipos de monossacarídeos: a glicose, a frutose e a galactose. Ambas têm a mesma composição química, porém o arranjo estrutural delas se faz diferente. Nós temos os disacarídeos, ou seja, 2 moléculas de açúcar, então você pode ter glicose mais glicose formando um açúcar chamado maltose, você pode ter glicose mais frutose formando sacarose, e você pode ter glicose mais galactose formando, por exemplo, a lactose, aquele açúcar do leite que o pessoal geralmente tem intolerância. Então, assim, por que eu estou falando isso para vocês? A união também de mais moléculas de açúcares formam os polissacarídeos, que é a união de 3 a centenas de milhares de moléculas de açúcar. No corpo humano, nós encontramos essa grande união de várias moléculas de açúcar na forma de glicogênio. Glicogênio é o nome científico que nós damos para um grande acúmulo de açúcar que fica estocado no nosso corpo. E na natureza, nas plantas, nas coisas animais, nós encontramos como amido. Mas a ideia é a mesma, são vários açuquinhas unidos para formar um grande açucão, vamos dizer assim. Né? Já já vocês vão entender a importância disso. Uma vez agora que vocês tenham um conhecimento sobre os carboidratos, o que eu preciso que vocês saibam? Esse arranjo onde você tem uma única molécula de açúcar isolada, nós chamamos de carboidrato simples. E quando você tem um arranjo maior dessas moléculas, vou dar um exemplo aqui. Ó. Isso aqui é um açúcar simples, isolado, enquanto que vários desses daqui formam um açúcar complexo, um carboidrato complexo. O que muda é a digestibilidade, ou seja, a velocidade com que você consegue digerir. Então, quando você come um açúcar simples, ou carboidrato refinado, açúcar de mesa de pão, bolo, alimentos com farinha, suco, nós temos um evento chamado índice glicêmico. O que quer dizer o êmico, o sufixo êmico no final, ou emia no final de uma palavra? É a sua concentração no sangue. Então, glicemia é a concentração de glicose no sangue. Índice glicêmico é a velocidade com que esse açúcar demora para entrar no sangue. Então, um carboidrato simples, ele tem alto índice glicêmico, ou seja, ele entra mais veloz na corrente sanguínea. Já os carboidratos complexos, no nosso intestino, eles demoram mais para ser fracionados, ou seja, eles têm um baixo índice glicêmico, e como eles demoram mais para ser fracionados, eles vão sendo liberados de pouquinho em pouquinho na nossa corrente sanguínea. Dando continuidade, eu preciso agora, que nós falamos do carboidrato, eu preciso que vocês entendam um pouco sobre a fisiologia hormonal por trás dos carboidratos, o sistema endócrino. O corpo ele funciona por mecanismos que controlam o seu equilíbrio. Então ele tem uma faixa aceitável de eventos, por exemplo, a glicemia. Qual que é o valor de glicemia normal? É 80 a 110, mais ou menos, aproximadamente esse valor, 80 a 110 miligramas de glicose aí no sangue. Então, assim, o que acontece? Se eu tenho um valor que passa para baixo disso, um valor que excede isso, meu organismo tem que ter maneiras de controlar.
Por quê? Porque as duas faixas do extremo, do menos e do mais, são prejudiciais para o organismo. Por que eu preciso manter a glicemia? Porque quase todos os tecidos usam a glicose, o açúcar, como fonte de energia. Por exemplo, quando o indivíduo tem lá uma parada cardiorrespiratória, o coração para de bater porque ele teve um infarto do miocárdio. Por que tem que fazer massagem cardíaca? Não é para o coração voltar a bater. Pra você, com essa massagem, você consegue fazer o sangue circular e levar a glicose até os tecidos. E também porque da respiração boca a boca, para dar oxigênio, porque o organismo ele tem mecanismos para usar oxigênio e fabricar energia. Uma célula do cérebro, se ela fica 1 minuto sem energia, o cérebro tem danos quase irreversíveis. Por isso a importância da manutenção da glicemia. Essa é a ideia, então guardem bem isso. Manutenção da glicemia é a nossa palavra-chave. Tá? A condição onde a gente tem uma baixa concentração de glicose no sangue, nós chamamos de hipoglicemia. A condição que nós temos uma alta concentração de glicose no sangue, nós chamamos de hiperglicemia. E como é que o corpo controla isso? Ele controla isso através de um sistema que nós chamamos de sistema endócrino. O sistema endócrino basicamente funciona com a produção de hormônios. Esses hormônios são mensageiros químicos e eles são liberados, por exemplo, no sangue. Esse mensageiro químico, o hormônio, ele vai atuar em todas as células que possuem receptores. O que é um receptor? É a forma como a célula ouve e vê o seu redor. O que está acontecendo? Então o hormônio vai atuar em uma célula que possui um receptor específico, tá? Então é assim, ó. Você está lá com a sua glicemia normal, mas chegou a hora de uma refeição. E aí você vai ingerir lá uma quantidade X de carboidrato. E suponhamos que depois daquele almoço, a sua glicemia ela foi lá para 300. Foi lá para 300. Esse aumento na concentração de glicose, essas colchetes significam concentração e o CHO, o CHO, é o carbono, hidrogênio e oxigênio. Então toda vez que a gente fala carboidrato, eu vou escrever CHO, que é assim que nós abreviamos na literatura, tá? Então toda vez que existe um aumento da concentração de carboidrato no sangue, o que acontece? Essa hiperglicemia transitória, lá no seu pâncreas, o pâncreas é um órgão de aproximadamente 14 centímetros, que fica... Isso aqui é uma tentativa de um estômago. O pâncreas fica atrás do estômago. E ele tem mais ou menos esse formato aqui. E lá no pâncreas, o pâncreas endócrino, ele tem as ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans, elas possuem 2 aglomerados de células. Por que ilhotas? Porque realmente elas ficam aglomeradas em pequenas ilhas, assim, à luz do microscópio. Lá você tem 2 tipos de célula. Células, então por exemplo, essa aqui é a nossa ilhota de Langerhans. Aí você tem as células alfa-pancreáticas e as células beta-pancreáticas. As células beta-pancreáticas secretam o hormônio insulina. As células alfa-pancreáticas secretam o hormônio glucagon. Quando o açúcar chega lá dentro da célula beta-pancreática, o que ele faz? O nosso corpo ele tem um mecanismo de produção de energia que consiste no seguinte: aquela glicose, vou escrever glicose, aquela glicose que entrou na sua célula, ela passa por uma série de processos químicos que nós chamamos de metabolismo. O metabolismo é um conjunto de reações destinado à síntese e degradação de moléculas em específico. Então ela passa por umas 10, 9 reações de metabolismo, que a gente chama de glicólise, ou seja, o fracionamento da glicose, até se transformar numa molécula chamada piruvato. Mas por que eu estou falando isso para vocês? É desse processo de transformar a glicose em piruvato que nós extraímos uma porção de energia, ok? Então, quando a glicose entra lá na sua célula beta-pancreática, esse processo de fabricação de energia começa. E a glicólise acontece em todas as células, tá? Esse metabolismo, então o nome chama-se metabolismo anaeróbio. Anaeróbio significa que você não utiliza oxigênio para fazer uma reação química, mas enfim. Quando a glicose entra lá na sua célula beta-pancreática, ela ativa esse processo de produção de energia. Essa energia fica contida numa molécula nossa que se chama ATP.
trifosfato de adenosina. Então entenda como ATP é a energia, é a moeda corrente que a célula usa. Quando você tem a produção de ATP, essa alta concentração de ATP que foi formada agora lá na sua célula beta-pancreática, ela estimula um evento dentro da sua célula que é o seguinte: suponhamos que essa aqui agora seja só a nossa célula beta-pancreática. Essa alta concentração de ATP dentro da célula pancreática faz com que existam canais aqui, ó, que ficam na membrana da célula, na parede da célula. Esses canais são canais que a gente chama de canais de cálcio dependente de ATP. Ou seja, o que passa por esse canal? Cálcio. Ele só se abre quando tem ATP. Esse canal de cálcio se abre porque o ATP se conecta nele. Entra íons cálcio aqui na sua célula. Esses íons cálcio se prendem às vesículas que contêm o hormônio insulina. Esses pontinhos são o hormônio insulina. E esse cálcio vai fazer com que essa vesícula se direcione para a membrana, se funda com a membrana e libere a insulina na corrente sanguínea. A partir desse momento, o que a insulina vai fazer no sangue? Ela vai, é um mensageiro químico que vai informar para as células do seu corpo o seguinte: olha, o açúcar está alto no sangue, vocês têm que tirar esse açúcar do sangue. Então a insulina, tá lá, vou desenhar a insulina como esse triângulo aqui, ó. Como esse triângulo aqui. Lá na sua célula você tem um receptor, que nós vamos chamar de RI, receptor de insulina. Então assim, aqui é uma versão amplificada da nossa célula. Aqui é o receptor de insulina, aqui é a insulina. O que esse receptor de insulina faz? Quando a insulina se conecta aqui nesse receptor, existe uma série de, a gente chama de cascatas moleculares. É uma proteína que ativa outra, como se fosse um telefone sem fio, que vai promover a translocação, a movimentação de uma vesícula que contém canais que vão transportar o açúcar para dentro. Então assim, aqui está uma vesícula e aqui está um canalzinho, certo? Entendam esse canalzinho como uma comporta, uma porta que abre e fecha. Essa vesícula vai se fundir com a membrana aqui e vai colocar esse receptor aqui, ó, esse canal aqui. E aí, a glicose vai, suponhamos que essas bolinhas sejam a glicose vai entrar para dentro da sua célula e você vai estar, entre aspas, alimentado, certo? E assim, quando a célula começa a captar glicose, você diminui a glicemia, entende? Essa é a ideia. E quando a glicemia, a concentração de sangue, cai muito? Então vamos resumir aqui, ó. Todo hormônio possui um receptor. Esse receptor na célula, ele desencadeia uma cascata de eventos químicos que fazem o quê? Que fazem com que a célula tenha algum efeito celular. Essa resposta celular, ela é específica do receptor e da célula. Então pode ser que um mesmo hormônio tenha várias ações diferentes em vários tecidos diferentes, tá? E quando, aí ok, então você abaixou sua glicemia porque você colocou açúcar dentro da célula. Só que a glicemia não pode baixar demais. Suponhamos que a glicemia comece a baixar para menos que 80. Os efeitos adversos da hipoglicemia começam a aparecer quando a glicemia está menor que 60. É confusão, taquicardia, sudorese, visão turva, os típicos eventos que vocês sentem antes de ter um quadro de hipoglicemia. Lá nas células alfa-pancreáticas, a célula alfa-pancreática libera o hormônio glucagon. O que o glucagon faz? O glucagon vai lá no seu fígado. Lembra que o glicogênio é a forma que o corpo armazena a glicose? O glicogênio é um açucão. O que o glucagon faz? Lá no seu fígado, ele estimula a quebra do glicogênio. Nós chamamos de glicogenólise. A quebra do glicogênio. Então, se eu tenho lá glicogênio, eu vou quebrar ele em glicose. E essa glicose vai ser transportada lá para o meu sangue. Isso aqui é um vaso sanguíneo, uma veia. Por que ela vai ser transportada para o meu sangue? Para aumentar a glicemia. Não mais do que isso, o glucagon, esse hormônio glucagon, nas células de gordura, no tecido adiposo, estimula a quebra dos ácidos graxos, ou seja, da gordura, para fornecer energia para o organismo. Por que eu tenho que manter a glicemia? Porque vários tecidos dependem de glicose. E uma variação muito grande de glicemia pode resultar em danos irreversíveis para o nosso organismo. Então, ok. Entendido como funciona
a dinâmica de como é que você come, como é que funciona a dinâmica dos carboidratos no organismo. Agora, qual que é o que é o diabetes? Né? Diabetes melito. Melito é derivado do mel, né, do açúcar do mel. Você tem basicamente dois tipos de diabetes. Nós chamamos de... o diabetes ele é classificado, né, como diabetes tipo 1 ou tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune onde as células do seu organismo destroem as células beta-pancreáticas lá das ilótitas de Langerhans. Ou seja, o seu corpo está atacando ele mesmo, as suas células beta-pancreáticas passam a não conseguir produzir e secretar insulina. Então o indivíduo come açúcar, ele tem a sua glicemia elevada, mas ele não tem o hormônio insulina para poder guardar, estimular o organismo a guardar esse açúcar. Então por isso o diabético tipo 1 ele é insulino dependente, ele tem que fazer as doses de insulina lá. Essa insulina ela tem ação lenta, ação intermediária e ação rápida, né? Então assim, basicamente essa é a patologia do diabetes. Qual que é o problema de eu ter uma glicose elevada no sangue por muito tempo? Ora, os meus tecidos eles vão estar, como é que fala, famintos. Esse processo de fome tecidual gera com que o próprio organismo se destrua a fim de obter energia. Por isso que existe grande perda de massa muscular, porque as proteínas do músculo começam a ser convertidas em glicose para poder sustentar o próprio tecido. Né? Como se eu estivesse me comendo para poder me manter vivo, né? Outra coisa, a molécula de açúcar no sangue ela envelhece e se transforma em uma molécula chamada sorbitol. O sorbitol é uma molécula de adesão. Como assim uma molécula de adesão? Ela vai se aderir na parede do vaso sanguíneo. Isso aí é o início de uma doença chamada, por exemplo, aterosclerose, que é o acúmulo de substância, de gordura, de lixo na parede dos vasos sanguíneos. Então você tem lá, por exemplo, seu coração. Desenhar um coração didático aqui, tá? Do coração sai uma veia chamada aorta, artéria aorta. A aorta faz assim, ela tem um ramo que vai para cima e ela desce para o restante do corpo. Geralmente, esses acúmulos de lixo vão parar na onde? No arco da aorta. Então é como se tivesse, essa estrutura chama-se arco da aorta. É como se você tivesse um encanamento entupido. O coração tem que fazer mais força, e o problema é, ou seja, você está gerando uma hipertensão no indivíduo, você está transformando o indivíduo num hipertenso porque você não tem a glicemia controlada. Dando continuidade, o diabético tipo 2 é o seguinte, ele até produz insulina, porém, lembra lá que eu disse que a célula tem um receptor para insulina? Ou o diabético tipo 2 ele não produz o receptor para insulina, ou ele tem um problema é uma má formação do receptor. Então, assim, lembra das cascatas químicas que vão acontecendo dentro da célula até fazer a captação de glicose? Ele produz o receptor, mas produz um receptor defeituoso e, como consequência, não ativa direito as cascatas de sinalização dentro da célula. Então, ele tem insulina, mas ele não consegue captar a célula. Como consequência, ele começa a produzir mais insulina, hiperinsulinêmico, ou seja, concentração de insulina alta no sangue. E esse é o problema, porque o pâncreas é um órgão que também tem vida útil, ou seja, quanto mais você usa, mais ele envelhece. Então o que rola? O cara ele é diabético tipo 2 por causa de uma má função na célula, mas ele pode se tornar um diabético tipo 1 insulino dependente por desgaste das células do seu pâncreas. Então assim, entendido até aqui, vamos ver como que o exercício auxilia no controle do diabetes. Vamos lá. Antes eu preciso que você entenda o que é o exercício. O exercício nada mais é que um estresse provocado. Estresse é qualquer coisa que perturba aquele equilíbrio que eu falei que o organismo tem, que nós chamamos de homeostase, é um equilíbrio dinâmico que o organismo tem. Lembra que a glicemia fica 80, 100, 80, 110? Aquela é a homeostase da glicemia. Se ela passar disso para mais ou para menos, ela foi perturbada, a homeostase foi perturbada. Ou seja, eu preciso ter mecanismos de ajuste dessa homeostase para que o corpo não sofra colapso. O mesmo vale para a temperatura, por exemplo, por isso que a gente sua para eliminar calor. Então o que acontece?
O exercício é um estresse que provoca toda a homeostase do organismo. Vamos lá, o cara começou a treinar. Quando o exercício, a gente também, estresse dá uma impressão que é prejudicial. Então o exercício a gente chama de estímulo. Um estresse aplicado em dose ótima é um estímulo, é um empurrãozinho para o corpo se adaptar. Então vamos lá, o cara começou a se exercitar. Qualquer exercício, agora nós não estamos pensando em um exercício, porque assim, eu estou falando de músculo e todo músculo faz a mesma coisa, faz força. Para ele fazer força, ele tem lá que pegar a glicose do sangue, guardar dentro do músculo, converter essa glicose em energia para o músculo se contrair. Aí já é outra história, é o metabolismo energético lá. Mas enfim, o músculo está lá se contraindo, ele está gastando energia. Durante o processo de exercício, o próprio cérebro e o organismo já começam a liberar vários hormônios com a intenção de manter a glicemia. Por quê? Porque o músculo, eu tenho lá um músculo qualquer. Tem lá um músculo qualquer. Ele também armazena glicose, gordura e glicogênio dentro dele para ele poder fabricar energia. Só que isso começa a acabar. Então ele tem que ter um mecanismo de pegar a glicose que está no sangue, colocar para dentro para produzir energia. Então você tem hormônios como adrenalina, noradrenalina, cortisol, glucagon, testosterona, GH. Todos esses hormônios servem única e exclusivamente para lá no seu fígado fazer a quebra do glicogênio, colocar a glicose no sangue, lá na sua gordura, retirar a gordura do armazenamento dela, colocar a gordura livre no sangue, a gente chama de AGL, ácido graxo livre, para o seu músculo pegar ele e usar como combustível. E daí o que acontece? Até aqui tudo bem. Só existe um possível efeito colateral do exercício, que é o quê? Você usou a insulina, e a insulina está estimulando o seu corpo a captar glicose. E aí você está fazendo exercício e o músculo também está consumindo mais glicose. Então, junta a ação da insulina mais a ação do músculo captando glicose, pode ser que o cara tenha o que a gente chama de hipoglicemia de rebote. Ou seja, dá uma queda abrupta ali. Então, uma das recomendações, por exemplo, é o cara sempre andar com 10, 15 gramas de um carboidrato simples, de rápida absorção, porque se ele começar a ter os sintomas lá de hipoglicemia, ele ingere esse tipo de carboidrato e acaba tendo a melhoria. Aí depois tem que dosar de meia em meia hora na média, você vai dosando a glicemia para ver se está dentro da faixa de normalidade. Agora é o seguinte, o indivíduo não pode, por exemplo, ser chocolate ou sorvete, porque a gordura que tem nesse alimento lentifica a absorção do carboidrato simples. Então tem que ser tipo um cubo de açúcar, um suco, alguma coisa que tenha alto índice glicêmico mesmo, né? Não tem uma quantidade alta de gordura. Agora é o seguinte, como é que você vai administrar a insulina ao longo do dia? Se a insulina for de ação curta, é melhor evitar antes do treino. Se a insulina for de ação intermediária, você reduz em 30% a dose dela. É claro, isso tem que ser de acordo com o seu endócrino, e vocês vão percebendo também. Vocês têm o feeling para poder saber o quanto reduzir ou não. Então, se a insulina for de ação intermediária, você reduz um pouco a dosagem para ela não somar com o efeito de exercício de captar a glicose do sangue. E agora o que eu preciso que vocês entendam? Eu fico vindo aqui para ver se está gravando ainda, tá? Tá meio improvisado aqui, mas é o seguinte. Quando o seu músculo começa a fabricar energia não, ele usa essa energia para contrair, o que acontece é que os níveis de energia no músculo vão deteriorando, vão abaixando. E no nosso corpo, qualquer coisa que é desviada para lá, para cá, para cima, para baixo, você tem mecanismos para sinalizar, ó, tá acontecendo isso aqui. Então, quando o seu corpo começa a usar lá a molécula de ATP para produzir energia para o seu músculo se contrair lá para levantar o peso, o que acontece é que os estoques de ATP começam a diminuir. Então tem uma diminuição da concentração de ATP. Como consequência, eu formo uma molécula que se chama AMP. Ou seja, o AMP é um ATP mais humilde. Ele tem uma única molécula de fosfato. 3 fosfatos, uma única molécula de fosfato. Quando chega nesse nível, o corpo ele começa a estimular uma enzima chamada AMPK. Adenosina monofosfato quinase. Essa aqui é uma molécula sinalizadora para o meu músculo de ausência de energia.
que ela faz? A AMPK, o transportador de glicose na célula chama GLUT, GLUT do inglês de Glucose Transporter. O AMPK estimula diretamente a fazer com que aquelas vesículas que contêm, por exemplo, aqui eu tenho a parede da minha célula. Eu tenho uma vesícula e ela está cheinha de transportador. Esse traço preto aqui é o caminho. Então aqui eu tenho o GLUT4, uma vesícula cheia de GLUT4. O número é só classificação de onde ele está. Por exemplo, o 1, se eu não me engano, fica no músculo também, o GLUT2 fica no coração, mas a função é a mesma. Então, quando você tem a baixa energética lá no músculo, porque você está se exercitando, você tem a ativação dessa proteína chamada AMPK. A AMPK diretamente estimula essas vesículas a se deslocarem para a membrana e colocar os canais aqui. Então você potencializou, sem usar insulina, a capacidade que o músculo tem de captar glicose. E aí é que tá. Esse efeito dura por várias horas e dias. Ou seja, qual que é uma adaptação? Isso é um evento agudo, ou seja, está acontecendo agora. Qual que é a adaptação que o músculo tem ao treinamento? Com o exercício crônico, o músculo começa a produzir mais GLUT4. Então ele começa a ter mais canais ainda na sua membrana para captar mais ainda a glicose. Por que eu estou falando isso para você? Qual que é o benefício então do exercício? É você manter os níveis de glicemia ótimo e não depender tanto do uso de insulina. Ou seja, você reduz a dose de medicamento, diminui o custo financeiro e assim por diante. Então, olha só como é que o exercício funciona. Basicamente assim.